que é falar sobre as quartas de final da Libertadores, mas fazendo palpites. A gente costuma fazer aqui, Gris, na semana decisiva dos jogos de Copa do Brasil ou de Libertadores, apostas sobre quem que vai passar, quem que não vai passar, enfim. Vamos tentar. E aí, obviamente, são vocês três, né? Porque se eu participar, pode dar empate. E a gente não quer esse empate aqui, né? Claramente. Então vamos lá. Vou tentar fazer de uma forma mais rápida aqui com a gente, que já estamos partindo para a metade do nosso programa. Atlético Paranaense e Estudiantes. Vamos começar com o jogo de quinta-feira. O jogo de ida terminou 0-0 na Arena da Baixada. Jogo de volta fora de casa para o Atlético Paranaense na Argentina, quinta-feira, 9h30 da noite. Gris, o que você aposta nesse jogo? Tenta resumir aí sua percepção. Eu acho que esse é o confronto mais aberto. É o mais difícil para mim de tudo, assim. Mas eu tenho a sensação de que o Atlético Paranaense vai conseguir a classificação. Fez um bom jogo em Curitiba, teve algumas chances ali para fazer o gol, acabou não conseguindo, teve a questão da arbitragem, né? Que eu acho até que foi muito bem, mas que foi muito questionada e tudo. Teve um gol anulado por centímetros, ali, milímetros. Mas eu acho que é o confronto mais aberto, mas eu acho que o Atlético Paranaense vai passar. Seria mais uma semifinal de Libertadores para o Felipão, que onde vai consegue grandes trabalhos na Libertadores. Quem passa, Pedro? Eu acho que é Atlético Paranaense também. O Estudiantes não vive um momento tão bom no campeonato argentino, então acredito que o Atlético Paranaense, até muito pelo fato do motivacional que o time reserva conseguiu trazer uma vitória dentro do Mineirão contra o Atlético. Então, o próprio Vitor Roque foi questionado se não poderia entrar como titular. Então, acredito que vai dar Atlético Paranaense. Está exatamente o mesmo motivo do Pedro, né? Acho que a questão emocional pesa muito, né? Uma vitória no Mineirão é um resultado, com os reservas, é um resultado grandíssimo. Acho que o Atlético vai embalado e consegue a classificação na Argentina, apesar de ser bastante complicado, né? Certo, vamos para o outro lado da chave, porque eu vou deixar o time que vai enfrentar o Atlético Paranaense para depois. Corinthians e Flamengo, esse parece ser um pouco mais simples de opinar, considerando o resultado da ida. O Corinthians perdeu por 2-0 do Flamengo em casa, e agora o Flamengo, no Maracanã lotado, pode encaminhar mais uma classificação para a semifinal de Libertadores. Seria a quarta consecutiva do Flamengo. Quarta? Não, porque em 2020 ficou fora, né? Fiz confusão. Conseguiu em 2019, conseguiu em 21 e agora pode conseguir em 22 de novo. Lucas? Flamengo. Sem muita justificativa. Pedro? Eu acho que é o óbvio, considerando o resultado, né, do primeiro jogo e pelo que o Flamengo tem desempenhado e pelo que o Corinthians não tem desempenhado. Corinthians que sofre de desfalques, os tantos estrelados que foram contratados no início da temporada. Hoje o William vive um momento conturbado, o Paulinho machucado, o Renato Augusto machucado. Então acredito que vai dar Flamengo, sim. E aí, Gris? Eu também acho que essa aí é tranquila. Vai ser uma grande surpresa se o Corinthians conseguir. É um time que tem muita dificuldade para fazer gol, né? O Corinthians em 8 jogos na Libertadores, se eu não me engano, fez 5 gols. Passou do Boca com 2 empates por 0-0. É um time que tem muita dificuldade para fazer gol. Consigo imaginar que fora de casa vai conseguir não só vencer, como golear o Flamengo, que está num momento muito bom também, né? Se o Flamengo tivesse num momento ruim, mas não é o caso. Acho que o Flamengo passa com tranquilidade. Vamos lá, duelo argentino, Vélez e Talheres. O Vélez ganhou por 3-2 em casa a primeira partida, vai decidir fora. Queria ouvir o Pedro. Eu vou de Vélez, muito pelo fato do primeiro resultado. Acredito que o Vélez demonstrou uma grande campanha na fase de grupos, então vou de Vélez. Vélez de Diego Godin e Lucas Prato. E aí, Gris? Também acho que o Vélez passa nessa. Acho que conseguiu uma grande reviravolta no primeiro jogo, né? Foi um jogo também emocionante, de muitos gols. Acho que o Vélez tem mais cancha e tudo mais, é um time mais experiente também. Acho que tem tudo para conseguir essa classificação. Não sei se sou eu, mas essa mesa redonda aqui tá todo mundo concordando. Unanimidade, acompanho os amigos também. Vou de Vélez. Pelo resultado do jogo de ida, não tem muito como fugir disso. Mais cancha também, como o Gris citou, eu acho que pesa muito. E agora, vamos lá, né? Gris, você, que é o nosso convidado, vai ser o primeiro a opinar. Quem passa? Atlético Palmeiras, primeiro jogo, 2-2 do Mineirão. Decisão quarta-feira no Allianz Parque. Eu acho que o Atlético perdeu uma grande oportunidade no jogo de ida, principalmente no primeiro tempo. Acho que dava para ter encaminhado a classificação pelo volume que teve, pela qualidade de jogo que teve, mas acabou deixando escapar um resultado que pesa muito. Acho que o Palmeiras é favorito para ficar com a vaga. Eu não acho que o Atlético tenha pouca chance, não. Acho que o Atlético tem uma boa chance de jogar o jogo, de conseguir competir e conseguir vencer. Mas acho que o favoritismo é muito do Palmeiras. Pedro.
Eu acho que é exatamente isso. Muito pelo fato do 2-2 no primeiro jogo e o Palmeiras decidindo em casa. O Palmeiras que já era o favorito, pelo menos assim como a gente apontava na semana passada, o Palmeiras que já era o favorito antes da gente saber desse resultado. Agora, com o empate, acho difícil o Atlético reverter. O Atlético que precisa agregar um fator que ele não conseguia agregar nos últimos jogos, que era ser mortal, ser fatal. Acho que isso foi uma demonstração muito clara contra o Internacional. O Internacional foi o oposto que o Atlético foi. Contra o próprio Palmeiras também, o Keno desperdiça 2 oportunidades, Ademir coloca a bola na trave. Então, lá no Allianz, quando o Atlético tiver a oportunidade, tem que fazer, porque possivelmente poderá ser a única. Então, acredito que muito dentro disso, o Palmeiras é favorito, até pelo resultado de ida. Lucas Bretas vai salvar o Atlético ou o ano do Atlético vai estar perto do fim? Cara, eu acho que o fator mental pesa muito num jogo desse tamanho. E se a gente compara, né, como o Gris citou muito bem também, a qualidade nesse aspecto do Palmeiras, né, um time mentalmente muito forte, o Atlético vem muito frágil nesse sentido. Eu acho que vai pesar muito, assim, em termos de controle de jogo, de execução da proposta do treinador dentro do campo. Eu vejo o Palmeiras muito mais pronto para classificar hoje do que o Atlético. Não imagino que o Atlético passe, e se passar, eu acho que vai ser nos pênaltis, daquele estilo bem Atlético Mineiro mesmo, mas eu aposto no Palmeiras passando. Certo, a gente não falou muito sobre o Palmeiras hoje, o Palmeiras que ganhou do Goiás no fim de semana, abriu 6 pontos de vantagem na liderança do Brasileiro em relação ao Corinthians e usou muitos titulares, mas a maioria dos titulares saiu durante o jogo. Então, um time que preservou mais ou menos ali as principais peças. Teve o Rony de volta, acho que é a grande novidade. Também, né? Tem um elenco mais curto, exato. O próprio Abel falou disso. Sim, ontem. Ele gosta, inclusive, de ter esse elenco mais curto. Sim. Ele no livro do Abel, ele fala muito a respeito da montagem de elenco, que ele teve que montar um elenco no Palmeiras um pouco maior do que ele está acostumado por conta do problema do calendário mesmo, mas que ainda assim ele acha que a grande maioria dos times do Brasil tem um elenco muito grande, que ele prefere trabalhar com um elenco menor e usando um pouco mais alguns garotos da base. Até citou o Vanderlan ontem, que vem jogando uma regularidade até boa aí no Campeonato Brasileiro. Exatamente. E teve a volta do Rony, que talvez seja a principal novidade para o time de quarta-feira. Imagino que ele vai voltar a ser titular no jogo de domingo, no jogo de ontem contra o Goiás. Ele foi reserva, mas entrou no intervalo, ficou o segundo tempo todo em campo. Imagino que o Palmeiras não vá tão diferente em relação ao que veio jogar aqui no Mineirão. Então, a provável escalação tem mesmo o Everton, a volta do Marcos Rocha na lateral direita. O Rocha não jogou ontem, quem jogou foi o Mike, fez gol, inclusive. Golaço. E aí, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, aquele meio-campo que todo mundo conhece, né? Que ganhou as últimas 2 Libertadores, Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga, por um lado o Scarpa, do outro Dudu, e à frente, eu imagino que o Rony. Essa é a tendência, pelo menos, do Flaco Lopes no banco. Enfim, essa é a provável escalação do Palmeiras.